As câmeras de trilha, também conhecidas como trail cams, têm sido uma ferramenta importante na pesquisa e monitoramento de animais selvagens. Porém, em vez de registrar apenas os bichos que já conhecemos, esses dispositivos já capturam outras criaturas assustadoras e inexplicáveis. Veja agora uma seleção de vídeos feitos por câmeras de trilha que vão te surpreender. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, já dá um tapão no like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Registrar algo no meio da mata que não dá para ter certeza do que se trata já deve ser de dar arrepios. Agora, imagina fazer isso do lado do local onde se está acampado. Foi exatamente isso que uma câmera instalada numa árvore flagrou enquanto o camping dormia de madrugada no meio de uma floresta. O vulto caminha perto do carro como se procurasse alguma coisa. Slept unnoticed by their grandchildren. O problema aqui é que o corpo do ser parece não ser composto por matéria. Ele é transparente e os olhos extremamente brilhantes, que dão ainda mais arrepios quando ele parece ver a câmera. O que era essa coisa? O dono da gravação afirma não fazer ideia do que visitou ele e sua família naquela madrugada, sem conseguir pensar numa explicação plausível até hoje. Bom, se eu fosse ele, arranjava outro hobby, de preferência um que não envolva dormir no meio do nada. Entrar numa floresta já é uma experiência que exige coragem, mas o que você faria se, no meio do silêncio, desse de cara com uma criatura que desafia qualquer classificação da biologia? Foi o que aconteceu com um homem que se aventurou por uma mata seca e no meio dos galhos viu uma figura escura se movendo lentamente. A princípio poderia ser só um animal selvagem, mas bastou uma olhada mais atenta para ele perceber que aquilo se tratava de algo muito mais estranho. O ser tinha o corpo todo coberto por uma pelagem longa e escura, e o mais chocante era que seu rosto parecia ser uma mistura bizarra que lembrava um cachorro e um urso ao mesmo tempo. Ele inspecionava a área, até que de repente para e vira a cabeça diretamente na direção da câmera. A gravação termina sem uma resposta do que era aquilo, um animal desconhecido, uma mutação bizarra, ou, como alguns sugerem, um avistamento real de uma figura mitológica como o lobisomem. A sensação de estar sendo observado no meio do nada já é ruim. Pior ainda é quando você olha e vê o que estava por perto. Um cara filmava no meio de uma floresta quando viu algo se mexendo de longe e resolveu chegar mais perto para ver o que era. Mas o que apareceu na sua frente era completamente bizarro e desconhecido. Uma criatura gigante e cinzenta vinha na sua direção, e a coisa ficava mais estranha. O ser carregava nos ombros o que parecia ser um saco gigantesco, sem muito esforço, num comportamento mais humano do que animalesco. A teoria mais pé no chão é que seria uma pessoa com uma roupa super protetora, mas como explicar a força e principalmente o grunhido monstruoso que ele soltou? Pontos que reforçam a ideia de que seja algo que vai além da nossa compreensão. Existem certas ocorrências policiais que terminam com mais perguntas do que respostas. Em 2023, um grupo de caçadores fez uma descoberta macabra. Encontraram restos mortais dentro de uma espécie de abrigo improvisado no meio da mata. A polícia foi chamada para investigar a área, mas o que eles não sabiam é que toda a movimentação estava sendo vigiada.
Foi só quando analisaram uma câmera de trilha que viram algo difícil de descrever. Poucos minutos depois de os policiais deixarem o local, uma criatura bizarra surge do meio do nada. A teoria mais assustadora é que a criatura estava escondida ali perto, apenas esperando as autoridades irem embora. Mas o que aconteceu com a pessoa dos restos mortais teria sido obra dessa besta. É claro que em matas fechadas é mais provável que as câmeras de trilha capturem animais diferentes, mas essa daqui gravou o que foi visto como uma verdadeira aparição. Claramente, o que foi visto nesse dia não era um animal, mas sim a silhueta de alguém, porém não alguém de carne e osso, já que além do corpo translúcido, ela desaparece do nada, antes de chegar onde a câmera estava. As opiniões ficaram divididas entre ser um fantasma ou algo como uma entidade protetora das florestas, como as citadas por povos nativos. Independente da resposta, é um registro de arrepiar qualquer um. Câmeras de trilha foram feitas para registrar a vida selvagem em seu estado mais puro, mas, de vez em quando, elas acabam flagrando coisas que parecem ter a inteligência de saber que não deveriam ser vistas. Essa gravação é o exemplo perfeito disso. No meio de uma área remota, a câmera registra algo se movendo. A gente consegue ver que é uma criatura grande que anda sobre duas pernas, como um ser humano. Mas o que alguém estaria fazendo num lugar tão inóspito e frio? Mas o que torna essa filmagem arrepiante é o jeito como ela se comporta, sempre se escondendo atrás das árvores, como se soubesse exatamente onde a câmera estava posicionada, não querendo ser vista de jeito nenhum. Mesmo que fosse um animal, como ele teria noção do que é uma câmera e por que estaria evitando sua filmagem a tanto custo? Talvez algo que nunca tenhamos a resposta. O dono desta gravação decidiu instalar uma câmera depois de encontrar vários coiotes mutilados nos arredores de sua propriedade. Ele queria descobrir o que ou quem era o responsável por aquilo. E a câmera de fato flagrou algo, mas não era nada do que ele estava esperando. As imagens mostram uma criatura bizarra que se move de um jeito muito peculiar pela área, pulando como se fosse um canguru, mas esses animais não existem na região. E é esse jeito de pular que fez muitos brasileiros que viram o vídeo pensarem numa figura do nosso folclore. Afinal, quem mais é conhecido por andar pulando por aí no meio do mato senão o Saci? Mesmo que fosse um animal exótico que fugiu de algum lugar, o que isso teria a ver com os coiotes mortos? Seria essa criatura saltitante a responsável pela carnificina? Talvez seja mais uma daquelas perguntas que é melhor nem saber a resposta. Qual seria a sua reação ao olhar para os fundos da sua casa e ver algo insanamente fora do comum a poucos metros? Foi o que aconteceu com Robert Earl White, que mora numa casa isolada, cercada por quilômetros de uma área de mata quase intocada. Uma noite, na sua varanda, ele ouviu passos fortes vindo do mato e viu uma silhueta humanoide pálida, com olhos brilhantes, o observando na escuridão. I'm on my back porch. I heard someone stomping in the woods, something huge.
O corajoso vai até a varanda depois de um tempo e o ser vai para mais longe, mas seus olhos continuam brilhando de um jeito sinistro. Off the ground, but I'm high enough to where I thought they couldn't attack me. The eyes were. There it is. A criatura pálida, encurvada e com olhos vermelhos é muito associada a uma lenda chamada The Rake, um humanoide que vive em zonas rurais que persegue suas vítimas. Claro que não dá para confirmar nada, e mesmo que não seja uma criatura sobrenatural, ainda assim é algo que está vigiando o maluco, e sabe-se lá quais são suas intenções. O que é mais assustador? Encontrar algo monstruoso no meio do nada, ou encontrar algo que não deveria de jeito nenhum estar ali, como, por exemplo, uma criança. Essa imagem é um dos maiores enigmas já registrados por uma câmera de trilha, porque nela dá para ver o que parece ser uma menina, sozinha, numa região completamente isolada. A pergunta principal é óbvia: o que uma criança estaria fazendo ali, sozinha e à noite, já que o registro foi feito em plena madrugada? O mais bizarro é que depois que a foto se espalhou, autoridades fizeram uma busca completa na região, mas não havia nenhuma denúncia de criança desaparecida, além de nenhum vestígio de presença humana ter sido encontrado no local. Mesmo que fosse uma criança de carne e osso que estivesse apenas perdida, como explicar o fato de ela não ter deixado absolutamente nenhum rastro? Talvez seja um daqueles casos em que a câmera não registrou uma pessoa, mas a memória fantasmagórica de alguém que esteve lá um dia. Outra foto que deixou muitos com a pulga atrás da orelha foi essa, registrada em 15 de outubro de 2024, por Darren Cummings. Ele instalou uma câmera de trilha para monitorar os cervos numa área remota, só que, ao checar as imagens, deu de cara com algo perturbador. A foto mostra um cervo caminhando tranquilamente com o corpo perfeito. Se não fosse pelo detalhe do animal simplesmente não tem cabeça. No lugar onde ela deveria estar, não há absolutamente nada. A imagem viralizou e gerou todo tipo de teoria que foram de fantasmas até uma falha na Matrix. Se fosse falha no equipamento, como explicar que apenas a cabeça sumiu de forma tão perfeita, sem distorcer o resto do corpo ou o cenário em volta? E se de fato for um cervo sem parte da frente, como ele consegue se manter de pé? Perguntas que parecem ter nascido para morrer sem resposta. Muitas vezes, o que mais assusta numa gravação não é uma criatura bizarra, mas sim uma pessoa agindo de maneira estranha. É justamente o caso desse vídeo que circulou na internet, onde uma câmera de trilha online flagrou, no meio da madrugada, um homem usando uma máscara pra lá de assustadora, caminhando numa parte inóspita de um vale no extremo norte dos Estados Unidos. O homem caminha lentamente de um jeito esquisito, sozinho, na completa escuridão com algo no rosto, mesmo não tendo ninguém num raio de quilômetros. Até hoje ninguém sabe o que ele fazia ali, de onde ele estava vindo, nem para onde estava indo. Um comportamento que parece esconder algo sinistro que acontece no meio dessa floresta. Ao ir retirar sua câmera de trilha, um caçador encontrou uma criatura desconhecida, com corpo escuro se movendo de forma estranha nos arbustos. Curioso, ele a capturou e levou para casa, mas na manhã seguinte o bicho tinha encolhido e perdido os pelos, dando lugar para um corpo pálido com um rosto e garras disformes. Segundo o dono do vídeo, ele colocou o animal numa gaiola, alimentou e colocou água, jurando se tratar de uma lebre deformada, mas no próximo dia deu de cara com isso que é tudo, menos uma espécie de coelho. Infelizmente, ele não compartilhou o resto dessa história maluca. Eu realmente espero que esteja tudo bem com ele. Mas e aí?
Será que foi algo inventado para receber curtidas nas redes sociais? Ou realmente esse ser esquisito existe em algum lugar do mundo? O mais bizarro é que, antes de sumir da internet, o caçador teria comentado em uma live que o bicho sussurrava durante a madrugada e que sua voz parecia a de uma criança com gripe. Depois disso, ninguém teve mais notícias. Teria ele se livrado da criatura? Ou foi ela que deu um jeito de se livrar dele? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima.